Boa noite, companheiras e companheiros. Eu, certa feita, assistindo um vídeo do dramaturgo Ariano Suassuna, ele dizia que existe dois Brasis, né? Um Brasil fantasioso e o Brasil real. E hoje, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na verdade, eu penso que existe mais de dois, não é? Existe o Brasil profundo, não é? O Brasil profundo e solidário. Um Brasil e outro Brasil. Um Brasil profano e canalha. E mais também, mais Brasis, não é? Um Brasil sensato e um Brasil falso, inescrupuloso. E por que eu estou dizendo a vocês tudo isso? Porque eu não sei se vocês assistiram hoje no Jornal Nacional. Eu estou falando do Jornal Nacional, não estou dando voz a Jornal Nacional nenhum, não é a Globo. Poderia ter assistido em qualquer outra emissora, não é? Sobre a votação do marco temporal no Congresso Nacional, para ser mais específico, no Senado Federal. E lá no Senado, essa votação foi uma votação canalha, foi uma votação interesseira e foi uma votação visando simplesmente os grandes lucros, não é? E a grande degradação do ser humano, que é uma besta. O ser humano é a pior besta do planeta, não é? Porque o marco temporal, para quem não sabe, é justamente o que dá direito, que eles falavam antes no passado, que daria direito aos indígenas terem, mais ou menos em suma isso, aos indígenas terem suas terras, os povos originários terem suas terras, mas somente após a promulgação da Constituição Cidadã, né, em 1988. E o Supremo Tribunal Federal votou contra isso, por 9 votos a 2. Todos os ministros votaram, com exceção de 2. Cássio Nunes, o Cássio com K, e André Mendonça votaram justamente que os indígenas deveriam ter suas terras demarcadas, somente aqueles que já estariam nas terras a partir de 1988. E hoje essa votação foi para o Senado Federal. E, se não me equivoco, o placar, não vou aqui tentar cometer uma falha, mas certamente falharei. O placar acho que foi de 45-26, algo assim, vocês me perdoem se eu estiver errado. Então, a maioria votou a favor que essas terras indígenas devem ser simplesmente reconhecidas a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988. E agora eu pergunto a vocês: os índios estão nessas terras, os povos originários, muito antes de Cabral chegar aqui. E aqueles que não tiveram terras demarcadas, não é? Como no Alto Xingu, que diria se estivessem vivos os irmãos Vilas Boas, não é? Que viveram boa parte de sua vida, quase a totalidade, com os indígenas. Inclusive, foram
os que, junto ao governo federal, fizeram para que houvesse a demarcação do Parque do Xingu. Então, vejam bem, nós estamos... Eu fiz uma pequena comparação aqui com aquele massacre de Canudos. Veja bem por quê. Eu não vejo a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros... Eu vou mover um pouquinho o telefone para o meu rosto ficar mais assim, mais elevado. Eu não vejo a CNBB se pronunciar nesse sentido. Eu acho que deveria. Assim como se pronunciou na época, não é? Com aquele pessoal todo, liderado por Antônio Conselheiro, no município de Belo Monte, em Arraial de Canudos, interior da Bahia. Eles, na verdade, não queriam, o clero não queria que houvesse, não é, a liturgia leiga, que eles consideravam Antônio Conselheiro, não é? E lá o massacre foi monstruoso, e não por vontade, não é, daquele agrupamento que não existia fim lucrativo, e todos viviam uma situação, não é, almejada, o que deveria ser o correto, não é? O que deveria ser o correto, ninguém visando tanto lucro, todos tinham suas casinhas, todos compartilhavam os alimentos que produziam, não é? Então, aquela mortandade, isso já na época de Prudente de Moraes, né, do presidente da República, né, o primeiro presidente eleito depois por voto, né, porque os outros foram presidentes militares, não foram eleitos por voto. E nessa época, fazendo essa comparação, eu digo o seguinte: os povos indígenas, eles não adentram as áreas urbanas, não, eles sempre estiveram naquela mata e o seu habitat natural. Eles não invadem o que seria hoje talvez pequenos municípios, a área urbana, vamos dizer a área urbana em geral. Não. Quem invade a terra do índio, ou quem não quer deixar o índio ter a terra, é o pessoal da cidade. Grandes latifundiários. E eu fico vendo no Senado, no Congresso em geral, sabe? Independente de partido, vamos falar Podemos, progressistas, essa gente falar em nome de Deus. Que Deus é esse que essa gente fala? Bem, não é o meu Deus, eu não tenho Deus, eu sou ateu. Mas que gente é esse que essa gente fala? Mas eu tenho certeza, se essa divindade existir, não é? E depois da minha passagem, eu vou estar muito mais próximo dela do que essa gente que fala e reza, não é? E vai à igreja ou vai a templo, não é? Orando por um Deus inventado por cada um. E se não me equivoco, Deus é onipotente, não é? Pois bem, os grandes latifundiários, não precisa citar nome, os marinhos, nem grandes latifundiários, muitos senadores, muitos deputados, sabe, que fazem parte dessa corja maldita. E essa gente é que votou contra. Depois do todo o plenário do Supremo Federal, né, votar por 9-2. Eles votaram agora contra. Então eu fico vendo, veja bem, eu não estou contra a migração de povos,
Não. O nordestino migrou do Nordeste nas secas miseráveis, não é? Em alguns anos de secas mais terríveis que outras, migraram para o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo e logo depois o Rio de Janeiro, né? Com diferença de porcentagem muito grande. Pois bem, com essa votação no Senado, essa gente demonstra insensatez, porque aqueles índios que lá estão, sabe, tanto no Parque do Xingu está bem demarcado, e tentam invadir. Agora eu pergunto, eu tive em algumas áreas aí, há alguns anos atrás, e vi cidades, vou falar o estado de Goiás, e também o norte de Minas, e já não quero falar Mato Grosso do Sul, nem Tocantins, nem nada disso, mas também acontece o mesmo. O sulista migrou para essa área e fazendo dessa área, transformando de uma tal forma, mudando totalmente a raiz daquele povo, porque ele migra, e diferentemente do brasileiro que migra para outro país, ou do nordestino miserável, pobre, que migrou para o Sudeste. Não, esse sulista, ele migrou com alguma condição, e comprando terras e mais terras, já que as terras são tão baratas desses locais onde eu citei, não é? E comprou grandes arrendamentos de terra, viraram verdadeiros latifundiários, máquinas e mais máquinas trabalhando, como eu assisti lá, presencialmente, ninguém me contou. E com isso, eles passaram a ter um domínio e impor determinadas condições que foram modificando o natural daquele povoado, em detrimento, certo, de aceitação da cultura sulista. Digo sulista, estou dizendo do catarinense, de Paraná para baixo, né? São os 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina, principalmente Santa Catarina e o Gaúcho. E não vou citar aqui o nome das cidades onde eu estive. Isso aí é bastante deplorável. E quando eu fiz essa referência ao massacre de Canudos, né, foi porque na ocasião, até mesmo Machado de Assis, que era um republicano, escreveu algo em contra. Euclides da Cunha, escritor de Os Sertões, que foi justamente a vivência, não é, nesse povoado, não é, de Canudos, que se passou todo o episódio Os Sertões. E, na verdade, Euclides da Cunha, quando era repórter do Estadão, mas engajado ao exército republicano, desconhecendo totalmente o que era aquela civilização, certo? Independente de ter aquela afinidade, aquela seita, vamos dizer assim, não é? Que a Igreja Católica repudiava, tanto que foi uma grande incentivadora que o governo federal pudesse intervir nisso, certo? Porque teria que existir a predominância, não é? Católica, já que o Brasil não era um estado laico. Mas o que aconteceu agora? Tem mais igrejinhas abertas no Brasil do que fiel. Veja bem, então, o governo federal da época foi canalha, a igreja foi canalha, teve sua colaboração canalhesca,
E muitos leigos que entraram nisso também. A mesma coisa está acontecendo com os povos originários. Porque esse pessoal que votou no Senado hoje, votou simplesmente retificando, votaram a favor do marco temporal, o que quer dizer, o índio só pode ter direito àquela terra se ele já estiver estabelecido lá, não é? Com sua aldeia, com suas alcas e tal, a partir da Constituição Cidadã de 1988. Caso contrário, não. E aqueles povos que não têm nem ocas, mas que pertencem também aos povos originários, essa gente estará excluída? Entendeu? Isso é o que eu não posso entender. E falam em nome de Deus. Que Deus é esse? Porque se esse for o Deus dessa gente, esse é um Deus canalha e miserável. E eu acredito que se essa divindade existir, que eu não creio, porque eu creio que isso aí é uma mera formação, né, do ser humano, com a finalidade de amedrontar, certo? Como assim o boi é amedrontado com a vara de ferrão, como no voto de cabresto. Isso é o que acontece. Agora, aquele que fala diferente da minha fala, está faltando com a verdade. Está faltando com a verdade. E essa gente é inescrupulosa. Essa gente, o Senado Federal. Porque se essa gente tivesse escrúpulos, né, teria não votado com essa votação que eu disse anteriormente, acho que, se não me equivoco, 46-25 ou 45-26, algo assim, entendeu? Agora, isso vai ser levado ao presidente Lula, para que vete ou não. Vamos ver o que o pernambucano Lula vai fazer. Será que ele vai pensar como eu? Será que ele vai vetar, V-E-T-A? Será que ele vai vetar, V-E-T-A-R? Entendeu? Vetar. Será que ele vai vetar essa votação do Senado Federal inescrupulosa? Bem, vamos torcer para que isso aconteça, não é? Bem, é isso que eu queria dizer a vocês hoje. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.